Oi, alô, som. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à última hora. Estamos aqui agora para apresentar o Evangelho verdadeiro. Estamos aqui para apresentar o Evangelho esse, único da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ok? Sejam todos muito bem-vindos, ok? Aprecie esse aprendizado, tá bom? Por favor, antes de mais nada, deixe o seu like também, se inscreva no canal, porque isso é muito importante, principalmente para você deixar o like ou deixar algum comentário. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, ok? Então, sem mais delongas, prazer, meu nome é Jonatas Passos, ok? Sou evangelista, já fui comportor, e no momento agora, fazendo vídeo agora aqui no canal, ok? Dessa vez agora com um pouquinho mais de profissionalismo, vamos dizer assim. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. O Evangelho Eterno. Por que é tão importante falar sobre o Evangelho? O Evangelho Eterno é tudo para nós, é tudo, absolutamente tudo. Por quê? Como é que Deus chama esse Evangelho? Bom, nós podemos ir para Mateus 24, versículo 14. Este evangelho do reino, ou evangelho eterno, será pregado a todo mundo como testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Veja como Deus chama esse evangelho eterno, evangelho do reino. Não é o qualquer evangelho, não pode ser qualquer evangelho, tem que ser o evangelho do reino. João 17:3. João 17:3 diz assim: Esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviastes. Temos que conhecer quem é o nosso Deus, quem é o Deus verdadeiro, quem é esse Deus que envia para nós este evangelho. João 8, verso 31 a 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Isso aqui é muito claro. Se quisermos ser discípulos, e ademais amigos de Cristo, devemos permanecer em sua palavra. Verso 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas libertar de quê? Dos enganos satânicos. Ok? Então é importante isso. João 7, verso 17. João 7, 17. Se algum homem quiser fazer a vontade dele, ou seja, a vontade de Deus, há de saber da doutrina, a doutrina, se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Isso foi o que Jesus disse também. Então é muito importante saber se a doutrina está falando de Deus, verdadeiramente dito, ou se está falando de mim mesmo. Temos que saber disso. Sabemos que muito bem, Cristo está voltando, e ele está vindo mesmo. Isso não é uma teoria da conspiração, até parece ser, né? Mas Cristo está vindo, as profecias estão se cumprindo. Por isso, nós temos que nos firmar na verdade. Qual é a verdade? A verdade está em Jesus Cristo, em Sua palavra, nas Escrituras Sagradas. Somente, portanto, nas Escrituras Sagradas nós podemos encontrar a verdadeira vida eterna, não a vida a da qual Satanás nos propõe a dar. Essa vida que Satanás nos propõe a dar é uma vida de miséria, okay? É uma vida de destruição física, mentalmente, espiritualmente. Mas Deus não quer isso, Deus quer que a gente tenha uma vida em abundância. Mas para que a gente tenha isso, é, é extremamente necessário conhecer. Pois se eu não conheço o Evangelho, a doutrina de Deus, será muito fácil eu ser enganado por Satanás. Ok? Quando vemos, portanto, em Gênesis, sabemos que existe duas árvores em Gênesis: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, Adão e Eva, foi dada a permissão de comer
desse fruto. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa foi proibida. Então nós temos duas árvores, dois evangelhos, aparentemente, como você está vendo aí na tela, idênticos. No entanto, ela possui um impacto na vida totalmente diferente. Uma é para a vida eterna e outra para a morte eterna. Isso precisa ficar ciente a respeito disso. Outra coisa, deixa eu colocar aqui, deixa eu aparecer aqui rapidinho. Uma coisa assim, tem que ficar muito claro a respeito desses dois evangelhos. Esses dois evangelhos são necessários, esses dois evangelhos necessários para ver quem é do lado de Deus e quem está do lado de Satanás. É necessário a gente entender esses dois evangelhos. Se não conseguimos entender o evangelho, principalmente o evangelho eterno, como podemos, portanto, pregar a verdade bíblica? Fica muito difícil. Além do mais, se a gente prega uma teologia com retalhos, bom, querendo ou não, vai ter muita confusão. Vai ter muita confusão. É por isso que existem várias igrejas hoje em dia. Muitos de nós não entendemos o verdadeiro evangelho. Nós não entendemos. Simples, simples assim, não entendemos. Não entendemos os frutos, não entendemos o que isso pode acarretar. E, consequentemente, nós podemos até duvidar da própria Bíblia Sagrada, e ao duvidar da Bíblia Sagrada, podemos sim nos tornar ateus. Não estou dizendo que todo ateu já vai duvidando de tudo, não. Muitas vezes, a gente tive em contato com experiências de muitas pessoas em que, ao terem contato com um evangelho falso e acreditar nesse tipo de evangelho, acaba muitas vezes rejeitando a Bíblia Sagrada e o Espírito de Profecia. E ao rejeitar a Bíblia e o Espírito de Profecia, infelizmente, aos olhos de Deus, acredito que se torna, portanto, ateu. Mas vamos tentar remediar isso, ok? Deixa eu aparecer aqui agora. Vamos ver o Evangelho verdadeiro. Evangelho esse que faz parte da nossa vida. É intrínseca na nossa cultura, religião, na nossa sociedade e outras. Vamos lá? Vamos aprender primeiro o Evangelho esse tal do conhecimento do bem e do mal. Por que eu vou começar com esse? Porque esse Evangelho tem que ser verdade, é o Evangelho popular. É o Evangelho popular. As raízes desse Evangelho, como vocês podem ver na tela, é predestinação. O que é predestinação? Predestinação é senão uma seleção arbitrária do próprio Deus. Ele que decide quem será salvo e será perdido. Não é nós. Não somos nós que decidimos se eu quero ser salvo ou se eu quero ser um perdido. Não somos nós. Não existe aqui livre arbítrio. Não existe aqui. Por que não existe livre arbítrio aqui em predestinação? Bom, temos alguns problemas com esse tipo de conotação e denotação? Sim, nós temos. Entre umas delas é a predestinação do mal. Se Deus predestinou a maldade, portanto, Deus não deixa de ser cúmplice e se torna o próprio mal. Então, nós podemos colocar como Deus um sádico. Um sádico que quer ver que os outros, suas próprias criaturas, sofram. Alguns sofrem e outros sejam salvos. Se é que a gente pode entender esse tipo de mentalidade. É uma mentalidade bastante sádica. Eu preciso dizer isso. Uns salvos. Na verdade, se a gente for olhar, quando um pai quer salvar sua família, quer salvar por inteiro ou pela metade? Obviamente quer salvar por inteiro. Ele não seleciona quem são seus favoritos. Ele quer todos. É claro,
respeitando também o livre-arbítrio. No entanto, aqui nesse evangelho é a predestinação. Se é predestinação, nossos dias estão determinados. Você pode até falar assim, Jonas, por um lado está certo a predestinação, nossos dias realmente estão determinados. A gente pode ver isso lá em Salmos 139, Romanos 9, por aí. Queridos, em nome de Jesus, o que Deus predestina é o caráter que irá para o céu. Somente. Aliás, se a gente for ver, por exemplo, Romanos, eu vou abrir aqui em Romanos, capítulo 9, verso, vamos lá, verso 10 em diante. Também é bastante utilizado aqui. Porque esta é a palavra da promessa, pois este tempo eu virei, e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de nosso pai, Isaac, porque não tendo os filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, para o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama. A determinado momento, parece que Deus está falando de predestinação, mas olha os versos em diante. E isso foi dito a ela: o mais velho servirá o mais jovem. Isso foi Deus que escolheu. Agora, isso aqui é predestinação? Podia, sim, ocorrer de maneira diferente? Com certeza podia, mas de alguma forma. Mas como assim? Peraí, agora você está confundindo aí. Quer dizer que Deus pode falar uma coisa e o ser humano pode mudar? Sim, um exemplo disso é Nínive. Deus disse que ia destruir Nínive. Se eles não fossem, se eles não fossem pedir perdão, confessar seus pecados, não se arrepender de seus pecados. Como eles se arrependeram, Deus não destruiu. Além do mais, predestinação aqui, nós temos que ver uma coisa de Deus que é prevenir do que determinar. Prever do que ordenar. Prever é diferente de ordenar. Quando eu prevejo que amanhã vai ter sol, isso não significa de maneira determinada que vai fazer sol. Significa que como eu conheço o clima, é isso que vai acontecer. Pode ser que mude? Obviamente. Portanto, não é porque eu digo que o sol é quente, ele tem que ser quente. Porque o sol brilha, ele precisa brilhar. Não, pelo contrário. O que Deus é prever e não determinar, predestinar. Entendeu? Isso tem que ficar muito claro. Portanto, esse evangelho, entre outros, aí se usar Salmos 139, eu vou ler aqui Salmo 139, é muito importante que a gente não tenha mais Bíblias adulteradas. Nós, infelizmente, compramos e usamos Bíblias, sim, adulteradas. E isso eu quem sabe, se caso vocês queiram entender mais sobre esse assunto, por favor, comente aí nos comentários, tá? Para que a gente possa entender melhor, ok? Voltando aqui, por exemplo, aqui para Romanos, tem uma parte assim que acho que eu acabei esquecendo, uma parte muito importante. Pois está escrito que o mais velho servirá ao mais jovem, não é isso? Como está escrito, Jacó eu tenho amado, mas Esaú eu tenho odiado. Por que Esaú foi odiado? Porque ele entrou em pecado. Ele entrou em pecado. Se a gente for olhar a vida dele, se casou com duas mulheres de jugo desigual. E ainda mais duas mulheres. O que, diante de Deus, isso é poligamia. Isso é pecado diante de Deus. Mas Jacó fez isso. E ele sofreu as consequências do pecado. Ele com certeza se arrependeu. Tanto que, ao remediar a situação, se eu não me engano, me corrijam, por favor, parece que deu mais herança mais para a primeira esposa do que para a segunda esposa. No caso, Lia recebeu uma herança maior, juntamente com seus filhos, do que, do que a própria Raquel. Mas Salmo 139. As pessoas olham, vejam o verso 15, 16 e falam assim, os dias estão determinados. Mas na versão mais original, vai estar escrito assim, verso 15, 139, verso 15. Minha matéria não foi escondida de ti, quando eu fui feito em segredo
e curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra. No caso, ele está dizendo do ventre, não está dizendo que ele foi formado, né? Vocês me entenderam? Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita. No teu livro, todos os meus membros, não dias, membros foram escritos, ou seja, Deus estava moldando a pessoa lá no ventre. Você vai ter braço, perna, você vai ter essa marquinha aqui de nascença, você vai ter isso, aquilo, e assim vai. Foram escritos, os quais eram continuamente formados quando nem ainda havia nenhum Deus, ou seja, Deus estava formando. Deus escreveu que seria desta forma. Mas enquanto há pessoas que nascem com, né, um braço, outra sem perna, infelizmente isso é em decorrência ao pecado, a consequência do pecado e da mudança genética. É o pecado que faz isso. Bom, falando em pecado, aliás, o que é pecado segundo este evangelho? Segundo este próprio evangelho, o pecado é totalmente diferente do que diz as escrituras. Aqui é pecado por natureza. Em outras palavras, nós nascemos pecadores. Então, aqui, João, parece que está certo para mim. Mas não, nós não nascemos pecadores, não nascemos condenados. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Porque se for desse caso assim, também deveríamos nascer salvos. Bom, segundo esse evangelho, nós nascemos pecadores, ou seja, já nascemos condenados. Portanto, se uma criança morre horas após a nascer, então ela está condenada à segunda morte, sujeita à segunda morte. É por isso que, segundo esse evangelho, o catolicismo batiza crianças. Então, se eu me basear nesse evangelho, preciso ser até agora católico. Essa é a realidade. Essa é uma pura realidade. Isso eu tenho que batizar crianças, por quê? Porque as crianças já nascem pecadoras. Mas não é assim. Ah, João, conta Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51 é um texto, mais uma vez, mal interpretado, infelizmente. Salmo 51 diz assim, versículo 5, que é o mais usado. Eis que fui formado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Gente, se a gente for olhar assim, com mais detalhes, o próprio texto está falando que não nasceu pecador. Pelo contrário, alguma coisa aconteceu com a mãe de Davi para que ele seja um fruto de algum pecado dos seus pais e não dele mesmo. Observe o versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Qual foi as transgressões que aqui ele está se referindo? Adultério, assassinato. Imagine aí. Aqui ele está falando sobre Batseba. Depois que o profeta Natan avisa ele, né, a respeito do seu pecado. Verso 2. Lava-me completamente de minha iniquidade. Limpa-me do meu pecado. Ele está pedindo, Senhor, eu fiz um pecado gravíssimo. Eu adulterei, eu matei. Lava-me, Senhor. Verso 3. Porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesse ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade. Vamos deixar de explicar. Aqui ele está falando sobre hereditariedade. Nós nascemos com tendências pecaminosas. Agora eu pergunto, isso aqui é pecado? Não, pelo contrário. Tendências ao pecado não é pecado. Pecado é eu consumir aquele pecado. Em outras palavras, tendências ao pecado é a mesma coisa que tentação. Tentação é pecado? Obviamente que não. Se assim fora, Cristo que foi tentado, também então ele pecou. Então, quando fala, eis que fui moldado na iniquidade, significa que ele teve tendências hereditárias. Qual foram as tendências hereditárias? Bom, se a gente olhar, por exemplo, como é que eu posso dizer, a fisiologia de Davi em comparação com um dos irmãos, né?
a gente percebe que a aparência de Davi era bem diferente dos irmãos. Há uma possibilidade, e eu acredito nela, que, na verdade, Jessé acabou adulterando com outra mulher. E desse fruto desse pecado nasceu Davi. E com essas tendências do adultério, ele também adulterou. Tendências hereditárias. Percebe? Mas, continuando aqui o texto, né, versículo 5. Esse que foi moldado na iniquidade, ou seja, eu tenho essa herança pecaminosa. Eu tenho essa herança pecaminosa. Agora, deixa eu fazer aqui uma pergunta. Dois ladrões, um homem e uma mulher, se casam, mas são ladrões. E aí eles têm um filho. Eu pergunto, esse filho é ladrão? Não, obviamente não. Ele só será ladrão quando? Quando ele roubar. Mas ele está no meio de dois ladrões. Nasceu um ambiente de latrocínio, entre outras coisas. Ele vai ter tendências a isso, a roubar. Mas que ele já é ladrão? Não é. É a mesma coisa de dizer assim, ó, o pessoal da favela é porque já é criminoso. Não. A pessoa que nasce da favela nem, não é criminosa. Temos que ter muito cuidado com isso. Isso também é um preconceito. Dizer que uma pessoa nasce já pecador, isso também isso é uma forma de preconceito, segundo a Bíblia. Fui moldado na iniquidade, herança hereditária. E em pecado, minha mãe me concebeu. Aqui já me dá uma indicativa que parece que a mãe dele, não é a mesma mãe que dos outros irmãos. Provavelmente acabou, como ele acabou adulterando, então ele nasceu do fruto de um pecado. Minha mãe, no meio do ato pecaminoso, minha mãe me concebeu. Percebe? Então, se eu disser que nós somos pecadores por natureza, então a gente peca assim que a gente nasce, assim que a gente respira. Se a gente peca, não importa o que aconteça, eu posso fazer nada. Mas se eu sou pecador por natureza, se a natureza é pecaminosa, portanto, é pecado, então o que acontece? Eu estou em constante pecado. Em constante pecado. Constante pecado, constante pecado, constante pecado. Se eu estou em constante pecado, como é que fica a questão da salvação? Bem, se eu sou um pecador por natureza, por nascer, Jesus, ao nascer, ele era pecador? Esse evangelho vai dizer, não, pelo contrário. Cristo teve uma dispensação diferente. Ele nasceu do Espírito, ao passo também que ele nasceu de uma mulher. Então ele também herdou uma herança, né, uma herança hereditária, né, uma herança. Aliás, nós sabemos que Maria é pecadora, mas se Cristo veio com a natureza perfeita, nós teríamos que dizer que Maria não tinha nenhum pecado. Ou seja, que Maria não nasceu pecadora. E se Maria não nasceu pecadora, os pais, e aí vamos a um loop infinito. Mas vamos lá. Vamos comprar essa ideia que Cristo veio com uma dispensação especial. Se Cristo veio com a natureza perfeita, como é que ele pode ser semelhante a nós? Se Cristo teve uma natureza perfeita, a tentação não viria de dentro, mas de fora, como Adão e Eva. Adão e Eva, eles foram tentados fora, na árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não por dentro. Então, Cristo foi tentado, alguns dizem até que Cristo foi tentado 3 vezes. 3 vezes. Quais são elas? No deserto, Getsemane e no Calvário. E quanto à questão que Cristo, a questão que eu sou tentado por dentro, ele não é tocado, Cristo não é tocado pelos meus sentimentos, Cristo é tocado apenas por fora. Mas Cristo não vai conhecer meus sentimentos porque Cristo veio com a natureza absolutamente perfeita. Se Cristo veio com a natureza absolutamente perfeita, ou seja, como Adão era antes de pecar, então ele não pode ser semelhante a mim. Pelo contrário, não pode ser. E com isso, como é que ele pode morrer por mim? Se ele não conhece meus pecados mais íntimos, se ele não tem o conhecimento, como é que diz? Esse conhecimento assim, de como é sentir a sensação de ser pintado por dentro. Ele não vai saber.
Cristo não vai saber. Mas Deus não é onisciente? Sim, Deus é onisciente, sim. Isso é um fato. Isso é um fato. Mas Deus nunca experimentou tendências ao pecado. Isso nós temos que admitir. Se Deus nunca experimentou, como é que ele pode nos entender? E o que acontece, então? Se Cristo morre por mim, bom, ele morreu para me salvar dos pecados externos, dos pecados externos. Então, quem seria melhor, então, para entender melhor os meus pecados? Ora, os santos. Não é à toa que a Igreja Católica usa os santos como referências. Não é à toa. E desculpa aí para os católicos, mas eu estou deixando isso aqui bem claro mesmo, ok? Eu não estou falando das pessoas, estou deixando claro o doutrina católica. Eu não sou contra as pessoas, sou contra a doutrina. Eu critico a doutrina, mas não as pessoas. Pois eu acredito que muita gente fora, dentro da igreja católica, dentro de outras igrejas, também serão salvas. Eu creio nisso. Aliás, o próprio Jesus falou, né, que publicanos e prostitutas, isso vai estar na palavra de Deus, estão perto do reino de Deus. Não porque que estão pecando, mas pelo contrário, estão se arrependendo dos seus pecados. Bom, se Cristo veio com a natureza perfeita, então só existe apenas justificação. Só justificação. E a santificação, João, é uma obra, isso aí é definido como obra nossa. E existe alguma justiça se eu sou pecador por natureza? Se eu sou um pecador por natureza, existe alguma justiça em mim? Obviamente que não. Então, somente justificação é a minha salvação. O que é isso? Peco constante, preciso de quê? Perdão constante. Então, Deus me perdoa constantemente, constantemente. E isso briga, muitas vezes, com a doutrina adventista, na qual nós dizemos que quando a porta da graça se fechar, não haverá mais intercessão. Ora, se não haverá mais intercessão, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Mas aí fica a pergunta, vão continuar pecando? Ora, se continuar pecando, como é que então pode ir para o céu? Percebe? Então, essa questão do juízo investigativo, se acreditar numa justificação somente, cai por terra. Então, eu posso então acreditar em outra questão, que não existe perfeição cristã. Não, é chamado de perfeccionismo. Não, não, muito pelo contrário. É só justificação. Eu peco, eu me arrependo dos meus pecados, mas se eu aceitar Jesus Cristo aqui e agora, pronto. Todos os meus pecados do passado, do presente e do futuro estão perdoados. Logo, estou salvo. Não preciso fazer obra nenhuma, porque eu estou em constante perdão. Perdão salva? Perdão é uma parte do processo da salvação. É uma parte do processo. Nós temos que entender isso. No entanto, a gente acha que só perdão ajuda. Vem cá, quando a gente pede perdão, né, por uma coisa que a gente fez com alguém, a gente continua com aquela mesma amizade ou a gente fica meio constrangido? A justificação aqui fala que no momento que somos perdoados, temos em paz com Deus. Não ficamos constrangidos. É uma diferença. Então, esse tipo de justificação somente não pode só ser justificação. Não pode. Perfeição, bem, o que falar o que Jesus diz em Mateus 5? Então, o que dizer o que o próprio Jesus fala? Será que então Jesus está pedindo para mim é algo impossível? Mateus 5:48 diz: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ah, Jonas, ele está falando sobre amar, mas amar vem de mim? Obviamente que vem de Deus. E aí complica muito. Se Deus predestina, então, do que adianta, então? Se eu aceitar Jesus, pronto. Posso continuar pecando? Posso, porque vou estar em perdão constante. E com relação aos frutos desse evangelho? Aos frutos desse evangelho, que nós podemos tirar disso? Julgamento em 1848? Descarta, cai por terra. Porque se eu aceito Jesus, pronto, eu estou salvo. Segundo esse evangelho de justificação somente.
Consegue compreender o impacto que tem? Tem outro aqui, deixa eu ver se vai aparecer para vocês aí. Espírito de profecia vale alguma coisa? Não vai valer de nada, de nada. Por que que não vai valer de nada? Obviamente, se eu já estou salvo, para que eu preciso de conselhos? Ele é um arte, vai dizer que nós precisamos fazer isso, fazer aquilo, para um comportamento certo, temos que ter um comportamento certo. Isso aí é legalismo. Gente, descarta, então. Quem acredita nesse evangelho, descarta o espírito de profecia. E a lei? Nós, adventistas, falamos e a lei ainda é válida depois da cruz. Mas se somos pecadores por natureza, se somos pecadores por natureza, como é que então podemos ser cumpridores da lei? Ah, Jonas, mas é o amor. Sim, a lei realmente é o amor. Mas como é que eu posso ter amor se eu sou um pecador por natureza em constância? Tudo mesmo. Queridos, é uma coisa muito séria. Esse assunto, sim, é bastante sério. E o sábado? Bem, é uma coisinha bem simples. Deixa eu tirar isso aqui do meio. Desculpa. O sábado. Bom, se é impossível guardar a lei, se é impossível, por conta do porque sou pecador por natureza, estou em pecado constante, como é que como é que eu vou guardar o sábado? É impossível. Impossível. Ora, então do que adianta guardar toda a lei? Do que adianta então honrar pai e mãe? Do que adianta dizer não matarás? Ora, eu não consigo, sou pecador por natureza. Aliás, não preciso pegar uma faca e ir lá e matar uma pessoa. Às vezes eu mato por palavras. Saúde, vou falar aqui também, né? Uma coisinha importante a respeito sobre saúde. Vale alguma coisa? Não. Porque a Bíblia vai falar o quê? A gente vai dizer o quê? Ninguém vos julga pelo que você come, ninguém vos julga por causa do sábado. Aliás, nós temos que entender muito bem que o que Paulo quis dizer, que ali está falando sobre liberdade de consciência na religião. Não está falando que você é permitido para comer tudo, que você é permitido para guardar qualquer dia. Não, pelo contrário, você tem que ter liberdade de consciência. Está falando sobre isso. Mas saúde? Para quê? Para que eu preciso de saúde? Ah, juntas. Não preciso. Eu vou ter só uns 7 anos a mais, e aí? Vai dar o quê? Um outro assunto também polêmico. Padrões. Para que eu preciso seguir padrões? Se eu nem consigo nem seguir nem a lei de Deus, já que para mim é impossível, como é que fica? Não vou seguir padrões, isso é tradição. Vou seguir do meu jeito. Não preciso ir para a igreja para eu adorar a Deus, posso adorar em casa. Percebe então o impacto que existe? É um impacto muito grande. Então, esses frutos caem por terra. Você pode tirar print aí, viu, gente? Tá? Pode tirar print, isso é muito bom para a gente entender. Esse é o evangelho errôneo, é um evangelho satânico. Evangelho satânico. Estamos mais adorando a Satanás do que a Deus. Então, eu espero que esteja ficando bem claro a respeito sobre isso, porque é necessário que fique claro. Isso é muito necessário. Então, esse tipo de evangelho aí não faz parte do evangelho de Cristo, não faz parte do evangelho bíblico, não faz parte. Não faz parte disso, não. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas nós preferimos o quê? Preferimos seguir o que pastores, o que pessoas dizem, do que a própria palavra diz.
É claro, isso eu estou me incluindo aqui também, porque vocês não devem acreditar em mim, devem acreditar o que está escrito na palavra de Deus. É simples assim, simples e fácil. Alguém comentou aqui o seguinte, eu vou ler aqui rapidinho. É, se realmente confiamos em Cristo, seremos quase, mas não totalmente capazes de vencer o pecado. Bom, será que Deus tem poder suficiente para nos fazer vencer o pecado? Como é que fica algum texto, por exemplo, de Filipenses? Como é que fica esse texto? Esse texto que para mim é magnífico. Esse texto, Filipenses 4, versículo 13. Posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Como é que fica? Paulo diz: posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não é na sua própria força. Quer dizer que Deus não tem poder suficiente para me fazer perfeito, me fazer vencedor do pecado? Ah, Jonas, mas aí você complica, né? Porque na Bíblia diz que você não pode dizer que está sem pecado. E nenhuma pessoa que vence o pecado vai dizer isso. Pelo contrário, sou pecador. Bom, e quanto ao evangelho verdadeiro? Isso aqui acho que vocês vão gostar mais. Vou apresentar aqui para vocês. Vamos para a segunda árvore. Qual é a raiz dessa árvore? Livre arbítrio. Não é predestinação? Nunca é e nunca jamais será. Josué, deixa eu abrir aqui em Josué. Será que nós temos realmente livre-arbítrio? Josué, texto clássico, creio que conhece. Josué 24, versículo 15. Se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis. Escolhe. Qual evangelho você quer seguir? Se aos deuses dos vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Incrível, incrível. Então, esse evangelho é lindo, é lindo. Você tem livre-arbítrio, você que escolhe. A salvação, então, é condicional. Você que escolhe. Mas se você escolher errado, Jonas, porque eu quero, e aí, Deus fazer o quê? Deus não te julga. Nós mesmos autos condenamos a fazer escolhas erradas. Nós escolhemos o que plantamos. Isso tem que ficar muito claro. O pecado nunca foi por natureza, mas é por escolha. Por quê? Pecado é o quê, queridos? O que é pecado segundo a Bíblia? O que é pecado? Eu vou abrir aqui em 1 João. Vocês conhecem também esse texto? 1 João 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Agora eu me pergunto, pecado é transgressão da lei de maneira consciente, não de maneira inconsciente. Ah, por quê? Por que que inconsciente Deus leva em consideração? Deus leva isso em consideração? Atos 17, deixa eu ver aqui, Atos 17, verso 30. Mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância. Ou seja, Deus não leva em conta o tempo de ignorância, Deus fecha os seus olhos para isso. Esse tempo de ignorância. Mas ele não fecha os olhos para mostrar para a pessoa o verdadeiro evangelho. Então Deus não leva em conta o tempo de ignorância, Deus não leva em conta isso. Deus leva em conta a pessoa que conhece, se eu sei o que é pecado e mesmo assim eu faço, aí sim, eu estou me autocondenando. Isso é pecado por escolha. Portanto, tem uma natureza pecaminosa é pecado? Maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Até porque qual dos mandamentos está escrito que é pecado tem uma natureza, que é pecado nascer com esse equipamento errado? Nenhum dos mandamentos.
E com Jesus, a Bíblia vai falar, deixa muito claro que Jesus veio com a natureza caída. Jesus veio com a natureza caída. Nós podemos ver isso em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 3. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto que estava fraca pela carne, pois nós pecamos, a carne pecou, então a gente não podia fazer. Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Cristo veio em semelhança à carne pecaminosa, ou seja, a natureza caída. Cristo veio a natureza caída. Então, Deus pode sim ser semelhante a mim com relação às tentações internas. Deus sentiu também. Eu vou ler outro texto aqui, livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 em diante. E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ou seja, na natureza caída, ele também, Cristo, participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Deus vai destruir o diabo, minha gente. E livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Deus nos libertou da servidão do pecado. Porque, na verdade, ele não assumiu a natureza dos anjos. Os anjos têm uma natureza perfeita. Não assumiu, mas ele tomou semente de Abraão. E que tipo de natureza Abraão tinha? Caída. Caída. Por isso, quando ele nasceu de Maria, isso já mostra que ele veio com herança, né, com tendências ao pecado, mas em nenhum momento pecou. Essa é a única diferença entre nós e Deus. Por isso, em todas as coisas, versículo 17, em todas as coisas, convinha que fosse semelhante aos irmãos, mas por que semelhante não igual? Porque Jesus não pecou. Só isso. Para que fosse um sumo sacerdote misericordioso. Deus só podia ser sumo sacerdote misericordioso se ele participasse das nossas tendências e das mesmas tentações que nós, mas em nenhum momento pecasse, nem por um pensamento. Sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencem a Deus, para operar reconciliação, restauração, por causa do pecado de nós, do povo, porque naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, ele pode socorrer aos que são tentados, seja por fora, seja por dentro. Portanto, a salvação é pelo quê? Justificação e santificação. Louvado seja Deus. Eu preciso ser justificado diante de Deus. E claro que existem condições. Eu preciso ser santificado diante de Deus. A própria palavra diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus sem ser santo e puro de coração, sem ser irrepreensível, ou seja, sem pecado. Ou, em outras palavras, sem um caráter pecaminoso. Mas o que é a justificação e santificação? De maneira simples, a Bíblia nos deixa muito claro, tem textos aqui, mas não vai dar tempo, mas a Bíblia deixa muito claro, a justificação é como se fosse o quê? A justificação te dá o perdão, é a graça perdoadora, e que te leva o teu nome no livro da vida. Nem por isso, mas existem condições para chegar à justificação. Quais são elas? Arrependimento, confissão dos pecados, deixar de praticar certos pecados. Existem condições para isso. Eu me declino até os pés de Cristo. Isso sim é justificação. É a decadência do homem. Diz assim, Senhor, eu não sou nada. Eu não sou nada. Somente o Senhor pode me levantar. E a santificação é o que santificação? A santificação é que nos dá idoneidade ao céu. Porque não adianta ter um nome no céu se eu não tenho as características, o caráter dos céus. Como é que é o caráter do céu? Como é que os anjos se vestem? Como é que Deus se veste? O que os anjos e Deus comem? Os outros mundos, eles comem o quê? Como, como eles se adornam? Será que eles têm adornos? Será que eles têm brincos, piercing, tatuagens? Será que eles têm isso? Idoneidade. E todas elas são 100% em Cristo. Justificação é 100% o trabalho de Deus.
Santificação é o trabalho 100% de Deus. Existem condições? Existe sim. Essas condições me salvam? De maneira nenhuma. O que me salva mesmo é Jesus Cristo. Mas se não existem condições, então não tem como eu chegar até Cristo. É como uma escada. Para eu chegar até Cristo, é Ele que me salva. Mas é necessário subir degrau por degrau. Portanto, a perfeição pode ser resolvida? Com certeza. É Cristo quem nos dá essa perfeição. Veja só o que está escrito na palavra de Deus. Tremendos são as palavras de Judas. Judas, no capítulo 1, versículo 24, deixa bem claro a respeito sobre Deus. O que Deus é? O que Deus faz? 24 diz: ora, aquele que é poderoso, Deus, para impedir-vos de cair, para apresentar-vos sem defeito de caráter, diante da presença de sua glória com abundância e alegria. Ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e sempre. Amém. Outro texto também que deixa bem claro a respeito sobre isso. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 10. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado à eleição. Deus chama a todos. Todos. Deus quer eleger todos. Mas olha só, chamado é para todos. Eleição é para quem escolhe seguir esse chamado. Então, irmãos, procurar diligentemente firmar a vosso chamado e eleição. Ora, aqui eu pergunto aqui para uma pessoa que crê na predestinação, por que eu preciso me firmar no chamado e na eleição se eu já estou salvo? Por quê? Porque eu posso cair. Mas diz aqui, ó, porque se fizerdes essas coisas, se vocês firmarem no chamado, firmarem na eleição de Deus, jamais caireis. Uau! E se eu olhar um pouquinho mais para trás, versículo 3, do capítulo 1 do 2 Pedro, conforme seu divino poder, dê-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelos quais nos são concedidas grandíssimas, preciosas promessas, que, através dessas, possais ser participantes da natureza divina. Eu quero ser participante. Você quer, meu irmão? Isso sim é evangelho verdadeiro. Isso sim que é evangelho. Eu vou passar aqui um pouquinho aqui. Aqui fala como é que Deus age com a pessoa. Gente, nós temos que entender que Deus age como médico. Ele não quer ver você o tempo todo só pedindo perdão, perdão, perdão. Ele quer te curar do pecado. Ele quer te curar. Eu quero ler isso aqui, rapidinho, para a gente terminar aqui, né? Graham Maxwell, acho que eu pronunciei certo, não sei. Olha só o que diz. Leiam comigo. Deus trabalha com um médico infinitamente habilidoso. Ele pode salvar e curar qualquer um que confie nele. Ele não fica nada satisfeito quando vamos ao seu consultório apenas para sermos perdoados. Será que, se eu fosse médico, será que eu ficaria feliz vendo a mesma pessoa toda hora caindo nos mesmos erros? Eu tenho que dar a mesma receita e ele caindo nos meus erros. Não coma certas coisas, senão vai adoecer. Vai lá e come e adoece. Tem que ver de novo. Cuidado com isso. Continua. Ele propõe nos levar a um lugar onde não teremos mais que pedir perdão. Ele se oferece para curar aquele lugar onde as pessoas pensam. Então, elas não violarão mais essas regras, porque elas nem querem, e todos os maus hábitos se foram. Essa é a promessa de Deus. Uau! Para alguns, isso soa ameaçadoramente, desculpe minha dicção, mas enfim, como perfeição. Para muitos servos, crentes, esse é um requisito mais penoso. Vocês devem ser perfeitos. É uma brilhante tradução na Goodspraise de Mateus 5, 40 e 48. Os servos veem essas palavras como ordem, mas os amigos as veem como uma promessa de Deus, porque isso é um dom, a perfeição é um dom de Deus, assim como a graça perdoadora, que é a justificação, e a graça vencedora, que é a santificação. Amigos, não querem que Deus se contente com menos. Você pediria a um médico para não curá-lo completamente? Você diria, 75% de cura já é o bastante. Obrigado.
faria esse pedido aí? Fala aí se você faz esse pedido, ou você quer ser 100% curado, porque eu mesmo quero ser 100% curado. Para os servos que pensam na salvação, como lidar em seus problemas legais, a perfeição é mais um requisito. Isso para os servos. Para amigos que pensam na salvação como cura o dano que o pecado causou, a perfeição é uma oferta incrivelmente generosa. Uau! Os servos querem ser completamente perdoados. Completamente. Agora, os amigos querem ser completamente curados. Sobre essa questão da perfeição, vamos falar aqui, né? Sobre essa questão da perfeição, o médico celestial pode gritar atrás de nós, enquanto nos afastamos do seu consultório. Não se preocupe com isso de forma alguma. Eu projetei meu universo de tal forma que é uma lei que as pessoas se tornem como a pessoa que o adoram e admiram. Quem é esse? Quem é essa pessoa que a gente adora e admira? Jesus. Quer ser como ele? Quer ser. Se vocês realmente continuarem sendo meus amigos de confiança, a perfeição virá. Nós não vamos fazer absolutamente, deixa Deus fazer. Claro que nós temos a nossa parte, né? Que é o quê? Renunciar a certas coisas, acreditar em certas coisas da Bíblia. Não estou dizendo que vocês não vão mais lutar, mas a luta não será a mesma. Uau! Promessa linda, promessa maravilhosa. Essa é a promessa de Deus para mim e para a sua vida. E isso nós temos que entender. Podemos resumir o evangelho, esse evangelho agora, né? Esse evangelho verdadeiro, em uma palavra: restauração. Esta é a ênfase da teologia adventista do sétimo dia, única. Esta ênfase faz da teologia adventista do sétimo dia, única. Restauração. Precisamos de restauração. Só perdão não basta. Eu preciso realmente do perdão? Preciso, sim. Mas também preciso do quê? Da cura. Da cura. Vamos terminar aqui? Quais são os frutos? Julgamento em 1844? Sim, pois nós temos livre escolha, é necessário um julgamento. Não porque Deus não saiba, mas os anjos e os mundos não caídos não sabem. Então eles precisam de uma prova de Deus. Deus dará essa satisfação para os anjos, mundos não caídos e para nós. Por que essa pessoa foi salva? Eu vi que essa pessoa era incrédula, essa pessoa era má continuamente, porque essa pessoa está aqui? Aí vai abrir-se os livros, porque está aqui, porque seus pecados foram perdoados. Uau! É necessário, então, esse julgamento desde 1944, são 180 anos de julgamento. Gente, a porta da graça está se fechando. E quando a porta da graça se fechar, aqueles que têm um caráter semelhante ao de Cristo não cairão mais pecar, porque depende da força de Deus. Depende disso. E o espírito de profecia, gente, nós temos que começar a ler o espírito de profecia, nós temos que ler esses livros vermelhos, né? Chamar de livros vermelhos, eu estou aqui com um livro aqui meu, que é a grande controvérsia, nós temos que ler esses livros, Caminho a Cristo, nós temos que ler todos eles. É necessário, sim, pois nos dará, são conselhos de Deus por meio de uma mensageira. Ellen White, eu estou aqui para afirmar geral. Devemos, sim, confiar em Ellen White. Eu estou falando não só da igreja adventista, estou falando para todas as igrejas. Todas, 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 todas. E o que mais, Jonatas? Vamos ver mais alguns frutos aqui também? A lei? Ora, se Cristo tem o poder de me fazer, se Cristo tem o poder de me impedir de cair no pecado, de transgredir a sua lei, porque sim, é possível sim guardar a lei de Deus, conforme como Deus quer. Só precisa deixar que Deus trabalhe na sua vida. E o coração da lei? Qual é o coração da lei? Esse pouquinho é o sábado. Sábado é o coração da lei. Podemos sim guardar o sábado, não da maneira como nós queremos, mas uma preparação todos os dias, desde o primeiro dia até o sexto dia. E cheios do Espírito Santo, Deus nos fará ser guardadores do sábado. E Deus nos santificará nesse dia, pois é nesse dia que Cristo nos santifica. E com a santificação, veremos a Deus. E saúde, Jonatas? Como é que fica a questão sobre saúde?
Saúde é só por questão, reforma de saúde é só por questão de saúde física, eu tenho mais anos de vida. Não, meus amigos, pelo contrário, pense aqui comigo. A mente está ligada ao corpo e o corpo está ligado à mente. O que afeta a mente, afeta o corpo. Uma pessoa que vai beber uma cerveja, afeta primeiro o quê? A mente ou o fígado? A mente. Ela fica bêbada primeiro e depois vem a consequência, que é gordura no fígado. Pensa na mente. Aí eu pergunto, será que um bêbado tem boas decisões? Não. Então, se eu como mal, será que eu terei boas decisões na minha vida? Não mesmo. Isso que é necessário, a reforma de saúde, não é simplesmente só ser vegetariano, ser vegano. Pelo contrário, irmãos. Pelo contrário, é porque a mente tem que ficar limpa para ouvirmos a voz de Deus. Se não ouvirmos a voz de Deus, nós seguiremos aquilo que a nossa natureza impulsiona, pecado. E o que falar a respeito de padrões? Padrões são importantes? Não faça isso, não faça aquilo, faça desse jeito. Será que são importantes? Queridos, em nome de Jesus, deixa eu perguntar. Você ouve um pastor, diz que é para fazer isso. Você faz esse tipo de comportamento 75% do seu dia. Mas aí você ouve uma celebridade e prefere fazer o que a celebridade faz 25% do seu tempo. Quem ganha nessa corda? Nessa guerra de corda? Obviamente a celebridade, sim, a celebridade. Porque a natureza já me impulsiona e junto com a celebridade ainda, que eu estou fazendo isso, então, o que Deus quer, então? Deus quer que sigamos padrões para que a gente feche as avenidas do ler, do ouvir, tocar, né, do comer, para que fechemos as avenidas que Satanás pode acessar e abramos as avenidas de Deus, pois se eu estou ouvindo mais a Deus do que a Britney Spears, e eu estou falando aqui de maneira generalizada, não estou falando da pessoa em si, eu quero falar apenas da questão das músicas mundanas, filmes, esse tipo de coisa. Se a gente parar de ouvir certas coisas que nos distrai do céu, que avenidas serão abertas para Deus? Todas elas. Padrões são necessários? Sim. Padrões são, sim, necessários. Uau. Lembre-se, não estamos falando aqui de pessoas. Estamos falando aqui de doutrina. A decisão agora é sua. Qual você vai seguir? Qual seguirá? Seguirá a primeira árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal? Ou seguirá a segunda árvore? A árvore da vida? Queridos, em nome de Jesus, sigamos essa segunda árvore. Eu dou essa dica para vocês. Eu tenho certeza que Deus também fala a mesma coisa. Sigamos esta segunda árvore, que é a árvore da vida. Esta é a árvore da vida, queridos. Jesus diz, verso 46, no capítulo 12 do Evangelho de João: eu vim como a luz para o mundo, para que todos aqueles que crê em mim não permaneçam nas trevas. Você percebeu agora com essa lição? Abriu a nossa mente? Verso 47. Se algum homem ouvir as minhas palavras e não crê, eu não o julgo. Isso não julga. Porque não vim para julgar o mundo, para salvar o mundo. Jonas, parece que você está colocando o julgamento de 1944 abaixo. Pelo contrário. Olha o verso 48. Quem me rejeitar e não receber minhas palavras, já que tem e quem me rejeitar, desculpa, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem? A palavra que eu tenho falado, essa julgará no último dia. A palavra de Deus é quem nos julga. Qual o critério? Qual o critério desse julgamento?
a lei de Deus. Deixa eu ler aqui mais um texto, uma promessa, é a sétima promessa que nós encontramos em Apocalipse. Sétima promessa. Infelizmente não vai estar nas Bíblias modernas, isso aí foi retirado, porque preferiu seguir ao primeiro evangelho. Não queriam que esse texto ficasse nas Bíblias de hoje, porque isso aqui está falando, entre aspas, de legalismo. Não é. Está falando de uma coisa muito séria. Verso 14, Apocalipse 22, 14, na versão King James, 1611, ou na versão Almeida Corrigida Fiel. Diz o seguinte: abençoados ou bem-aventurados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelos portões da cidade. Adão e Eva só tinham direito à árvore da vida se eles obedecessem. E só teremos então a árvore da vida lá no céu, na cidade santa, e entraremos nos portões da cidade se guardarmos os seus mandamentos, se praticarmos os seus mandamentos. Lei salva? De nenhuma forma. Então, meus amados, duas árvores, dois evangelhos. Lei me salva? Não, mas ela é condição para me chegar ao céu. Arrependimento, oração me salvam? Não, mas são condições para eu ser perdoado. Cristo é a causa. As outras coisas são condições. As condições me levam à causa da minha salvação. Por isso, as condições são pontos de salvação. Alegre-se, meus irmãos, pois esse evangelho é eterno e não vai mudar. Mesmo que venha um anjo dizendo o contrário, mas esse evangelho não irá mudar. O evangelho do reino, o evangelho eterno, é esse da segunda África. E veja só como que essa verdade nos liberta, nos salva dos enganos de Satanás. Escolha o evangelho certo. Escolhei a quem servireis. Ou recebemos a vida eterna, ou a morte eterna. Deus abençoe vocês. Continuem firmes na palavra de Deus. Amém.